Bom dia, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Estamos juntos para mais um Evangelizar em Forma, pontualmente às 8 horas e 20 minutos, ó, em cima. Hoje é dia 1º de dezembro, chegou o mês de dezembro e esse mês, hein, deixa eu fazer esse lembrete que é legal. Esse mês a gente comemora um ano de Evangelizar em Forma no ar. Vocês nem se lembravam, né? Vocês nem se lembravam. Não, esse tipo de coisa eu não esqueço, não. Vou agitar aqui um negocinho especial pra gente dessa programação, para vocês de casa curtirem junto com a gente também esse um ano de Evangelizar em Forma no ar. Como passou rápido, né, gente? Meu Deus do céu, nem fale, ó, já estamos em dezembro, praticamente acabou o ano, né? Já está todo mundo naquela expectativa do Natal, um Natal diferente com relação ao que foi o ano passado. Se Deus quiser, vai ser um Natal bem melhor, um 2022 bem melhor para todos nós. Vamos que vamos com notícia, informação, prestação de serviço daqui de Curitiba para o Brasil inteiro. Afinal de contas, né, gente, a TV Evangelizar chega no Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica. E mais de 1.300 cidades que recebem nosso sinal HD também. É informação, é notícia, é prestação de serviço do jeitinho que você gosta. Então, vamos lá para as manchetes? O que vai ser destaque, o que vai ser notícia no programa de hoje? Taca-lhe pau! Auxílio emergencial indevido. Boa parte já caiu na malha fina da Receita Federal durante a declaração de imposto de renda. Queda na estatística do desemprego. A taxa de pessoas empregadas no terceiro trimestre de 2021 cresceu 4%. Nova variante da Covid. Capitais brasileiras anunciam cancelamento das festas de Réveillon. A falta de sensibilidade que virou indenização. Imagine você receber o comunicado de falecimento de um parente seu internado num hospital por mensagem de WhatsApp. E a praia brasileira eleita o melhor destino do mundo? O Evangelizar em Forma desta quarta-feira está no ar. Praia. Aqui em Curitiba não tem praia, mas tá um calor. 21 graus nesse momento, abafado. Ontem fez um sol quente, uma barbaridade. E hoje, Ricardão, vamos para a previsão do tempo, gente? Agência Clima Tempo no ar. A zona de convergência do Atlântico Sul vai deixar o tempo carregado, desde o estado do Amazonas até áreas do estado do Espírito Santo ao longo desta quarta-feira. Um corredor de umidade se forma e tem risco para temporais por todas essas regiões, o que inclui o centro-sul de Minas Gerais, sul do Espírito Santo, a região do Distrito Federal, norte de Mato Grosso e a maior parte do estado do Amazonas, incluindo a região da capital Manaus. Por outro lado, uma massa de ar seco segue impedindo a formação de nuvens carregadas na região sul do país. A possibilidade é apenas para chuvisco na capital Porto Alegre e em Florianópolis, mas que não acumulam volumes significativos. O tempo ainda segue firme e ensolarado por todo o sertão nordestino e tem risco para temporais em áreas do oeste baiano ao longo desta quarta-feira. A máxima chega aos 26 graus no Rio de Janeiro, faz 30 graus em Salvador, 33 graus em Cuiabá e 31 graus em Manaus. Quente por tudo, né, gente? Que barbaridade. Vamos de notícia, então? Tem um monte de gente recebendo SMS, WhatsApp, dizendo o seguinte: olha, o senhor do CPF tal foi convocado a devolver o auxílio emergencial que o senhor recebeu de forma indevida. Aí a pessoa fala, mas eu? Isso é golpe, não é? Não, gente. O Ministério da Cidadania já começou, já tem algum tempo esse tipo de operação para fazer com que aquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial de forma indevida devolvam essa grana. E tá assim de gente. E tá funcionando essa devolução, quer ver? A Patrícia tá com a gente, tem os detalhes, tem as informações. Bom dia, Paty! Olá, Vilches, bom dia a todos. O Ministério da Cidadania começou a terceira etapa de notificação das pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Esse benefício foi criado para ajudar famílias impactadas com a pandemia e que ficaram sem renda. Só esta semana, 625 mil pessoas foram notificadas por mensagem de celular, sim, por SMS. E se o governo tem o número de celular da pessoa, tem informações suficientes para punir quem não devolver o valor. Boa parte já caiu na malha fina da Receita Federal durante a declaração de imposto de renda. Só com essa fiscalização, o governo informou ter resgatado 66 milhões de reais recebidos de forma indevida. Mas nem tudo é malandragem. Existem aquelas pessoas que acumularam benefícios, o auxílio emergencial e também uma aposentadoria. Se o teto de isenção foi atingido, aí sim, uma guia chamada DARF será emitida para que a pessoa pague o boleto e assim devolva o que recebeu.
Se não já viu, né? Corre o risco até de ter o CPF cancelado. E olha, sem CPF, a gente não faz nada. Vilches? Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. É aquela coisa que a Patrícia lembrou aqui. Se o governo, a Receita, tem o seu número de celular, imagina o que não pode fazer para complicar a tua declaração na hora de prestar as contas com o Leão. Por isso tem que ficar esperto, né, gente? A gente sem CPF perde crédito e é um pepino. Então fique atento. Erros acontecem. Tem muita gente que não recebeu auxílio emergencial por malandragem, não. Foi por erro mesmo. E aí, gente, tem que declarar. Vamos fazer o seguinte, de boa notícia, vamos falar da taxa de desemprego, que segundo os dados oficiais, deu uma atenuada, caiu. A Cláudia está com a gente e tem essas informações. Bom dia, Cláudia. Olá, Vilches, um ótimo dia para você e para todos. Entre tantas notícias de alta de juros, de inflação, de preços, essa alta finalmente é positiva. A taxa de pessoas empregadas no terceiro trimestre de 2021 cresceu 4%. Isso significa que o percentual de desempregados atingiu 12,6%, ou seja, menos 1,6% comparado ao segundo trimestre deste ano. O levantamento foi divulgado pelo IBGE, que aponta que dentro desse resultado de novas ocupações, os trabalhos informais representam 54%. Os empregados do setor privado sem carteira assinada somam 10,2%. É a categoria que mais cresceu na comparação com o trimestre anterior. Nesse mesmo período, o número de trabalhadores domésticos atingiu 5,4 milhões, o maior número desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. Lembrando que os trabalhadores domésticos foram um dos mais prejudicados durante a pandemia. O número de trabalhadores por conta própria cresceu 3,3% são aqueles que não têm CNPJ, 38 milhões de pessoas nessa situação de informalidade. A pesquisa revelou ainda que o crescimento da ocupação está presente principalmente no comércio, seguido do setor da indústria, construção e serviços domésticos. O único, porém, é que o aumento de ocupação não veio acompanhado de aumento de rendimento. A média ficou em R$ 2.459, uma queda de 4% relativo ao último trimestre e 11,1% comparado ao mesmo período de 2020. Vilches. Obrigado pelas informações, Cláudia. É o seguinte, gente, você que nos acompanha todos os dias sabe que o Evangelizar Informa tem aquele compromisso de notícia, prestação de serviço, na hora que ela acontece, né? E a partir de hoje nós teremos também as notícias vindo direto de onde elas acontecem. A partir de hoje o Evangelizar Informa terá um correspondente direto de Fortaleza, no Ceará, que está assim de gente que acompanha a programação da TV Evangelizar. Então a partir de hoje estará com a gente aqui ao vivo, sempre de lá da terrinha de Fortaleza, o Bosco, repórter experiente que já participou aqui com a gente. Ô Bosco, seja muito bem-vindo, bom dia. E olha, boa sorte para você aqui nessa empreitada junto com a gente, meu chapa. Olá, Vilches, bom dia, obrigado pela acolhida. Vamos que vamos em frente, né? Estou aqui no Evangelizar Informa para falar de uma notícia não tão boa. Infelizmente, essa minha estreia com uma notícia não tão boa, principalmente para os motoristas que utilizam o gás veicular natural. É que o Ceará e Fortaleza ocupam o segundo lugar no maior valor de preço de todo o Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil. Para vocês terem uma ideia, gente, Fortaleza ocupa o segundo lugar, como eu já falei, ficando atrás apenas de Porto Alegre. E o Ceará fica apenas atrás do estado do Rio Grande do Sul. A variação do valor aí do gás natural veicular aqui no estado chega entre R$ 4,29 a R$ 4,30, chegando até a R$ 5,06 em alguns estados, na verdade, em algumas cidades aqui do nosso estado. Na capital, a variação também chega a essa média, entre R$ 4,29 a R$ 4,30. Notícia ruim em tempos de combustíveis tão altos, mais uma aí para conta dos motoristas que precisam se locomover e está cada vez mais difícil. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui direto de Fortaleza, viu, Vilches? Que está fazendo aqui um solzão de 29 graus. Que delícia! Então hoje tem praia garantido, né, Bosco? Valeu! Obrigado pela participação, até a próxima então. Valeu. Então é o seguinte, hein, gente, então no Evangelizar Informa também notícias direto do Nordeste, direto de Fortaleza, com o Bosco participando com a gente. 29 graus, gente. Calor, uma barbaridade por lá. Vamos agora? Nós vamos falar o seguinte, gente, que o Banco Central nunca registrou
tanto ingresso de dinheiro estrangeiro no Brasil como agora. Sabe por quê? Aqueles brasileiros que moram lá fora, principalmente nos Estados Unidos, só que aqui, ó, mandando dólar pro Brasil. Acompanhe. O brasileiro que mora no exterior nunca mandou tanto dinheiro de volta para cá como agora. Um levantamento feito pelo Banco Central confirma que o dinheiro que entrou no país de janeiro a setembro foi o maior desde 1995, quando esse tipo de controle começou a ser feito. Em números exatos, é dinheiro pra caramba. São 2 bilhões e 800 milhões de dólares, ou 15 bilhões e 900 milhões de reais. Especialistas apontam 3 motivos para essa explosão de dinheiro entrando no país. O primeiro deles é a desvalorização do real frente ao dólar, o euro e também a libra. Afinal, o brasileiro no exterior pode até ter mantido o envio da mesma quantidade de dinheiro estrangeiro para cá, mas na conversão isso ficou pelo menos 5 vezes maior. O segundo fator, a recuperação econômica de países da Europa, Ásia, América do Norte, muito mais rápida e mais robusta durante a pandemia. Só os brasileiros que moram nos Estados Unidos foram responsáveis pelo envio de 33% de todo o dinheiro estrangeiro mandado para cá este ano. Por lá, a taxa de desemprego está em 4% e aqui passou dos 2 dígitos faz tempo. O terceiro fator é o crescimento do número de brasileiros que moram no exterior. E os Estados Unidos são um destino preferencial. Além do crescimento do pedido de vistos permanentes, aumentou também o número de apreensões de brasileiros tentando entrar de forma ilegal. Só neste ano foram 56 mil. Fazer o seguinte agora, gente, intervalo comercial bem rapidinho, não vai dar nem tempo de você sair do sofá e pegar aquela água lá na geladeira. Intervalo comercial rapidinho e na volta nós vamos tratar, gente, de uma história que aconteceu no interior de São Paulo, envolvendo um caso da falta ética. Sabe aquele momento da triste notícia que tem que ser dada por profissionais de saúde dentro do hospital? O hospital deu mancada e a justiça entrou nessa história e eu te conto depois do intervalo comercial. Não sai daí não, é rapidinho, hein? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 35 minutos. Ô, gente, vocês que estão habituados a interagir com a gente aqui no Facebook, a gente estava com um chabuzinho aqui no Facebook, né? Mas já deu tudo certo, turma? Já, né? Já aqui, ó, já está estabelecido o sinal. Dona Ivete já está aqui, ó. Demorou hoje, Ricardo. Demorei, né, Dona Ivete? É que deu pepino aqui no Facebook, a gente não controla e danou toda a nossa comunicação. Mas vamos lá, gente, pra gente interagir, pra gente conversar. Tá bom aí, ó? A Dona Edna já tá aqui, o Fernando Vieira, a Lenita Flor, a Dona Ivete também com a gente, é assim que eu gosto. Participação e a gente interagindo, tá bom? Vamos falar agora de um comunicado emitido ontem pela Anvisa, gente, falando o seguinte, ó. Tá liberado um comprimido usado por aqueles portadores do vírus HIV que ele transmite a AIDS, para fazer tratamento aqui no Brasil. Notícia interessante, notícia importante que você acompanha agora. A Anvisa aprovou um novo medicamento usado para combater o vírus da AIDS. É um único comprimido que veio para substituir outros 2 antirretrovirais. Os antirretrovirais são medicamentos que combatem a ampliação do vírus pelo sistema imunológico do paciente. Não acaba com o vírus da AIDS, mas evita que ele se espalhe pelo corpo. No Brasil, desde 1992, o Sistema Único de Saúde distribui esses medicamentos de graça para os pacientes. Hoje, são 19 remédios à disposição, sendo 34 laboratórios os fabricantes. Ao liberar a substituição de 2 antirretrovirais por um comprimido, a Anvisa espera também reduzir os custos de aquisição de remédio pelo Ministério da Saúde. Dados mais específicos sobre esses custos ainda serão estudados para depois serem divulgados. Gente, quando você vai no hospital, você já reparou naquelas placas que tem assim, pode ser hospital público ou privado, aqui tem atendimento humanizado? Vocês já viram isso, né? Pois a Elu vai trazer uma notícia agora do interior de São Paulo que dá um exemplo do que não deve ser feito. Acompanhe, bom dia, Elu. Bom dia, Ricardo, e a todos. Imagine você receber o comunicado de falecimento de um parente seu internado num hospital por mensagem de WhatsApp.
Isso aconteceu de fato no Hospital Regional de Franca, no interior paulista. Uma mulher deu entrada para fazer uma cirurgia bariátrica de redução de estômago. Durante a recuperação, houve uma piora do quadro de saúde e ela precisou ser submetida a uma segunda cirurgia. Foi durante esse procedimento que ela teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. O médico do hospital precisou avisar o marido e o filho da mulher e mandou uma mensagem de WhatsApp. Os dois recorreram à justiça contra o médico. O hospital admitiu a falha do funcionário e o TJ sentenciou que o médico e o hospital não observaram a ética da profissão, tampouco a questão humanitária que envolve o assunto. A indenização ficou em R$5 mil. Para a justiça, esse valor afasta a possibilidade de enriquecimento do pai e do filho e também contribui para que o réu não repita o erro. O Hospital Regional não informou se o médico condenado pela Justiça continua trabalhando no lugar, nem se houve algum procedimento interno contra ele. Ricardo, voltamos com você. Valeu, Elu, obrigado pela participação. Eu, particularmente, considero esse valor irrisório para um hospital. Eu sei que família nenhuma quer enriquecer com uma situação como essa, mas não considero, não avalio como R$5 mil uma medida punitiva de forma exemplar a ponto de fazer com que o médico e o hospital não adotem mais essas normas. E eu fico me questionando, que médico é esse? Que pessoa é essa que, ao comunicar a morte de um paciente, manda um WhatsApp? Olha, viemos através dessa informar que tua esposa morreu. Rapaz do céu, que falta de sensibilidade, no mínimo, no mínimo. Vou mudar completamente de assunto, porque a Patrícia tá assim, ó. Pode me chamar que é hoje, começo de dezembro. O que vem aí, Paty? Bom dia. Vem uma promoção sensacional, claro, né? E a contagem regressiva para o verão, hein, Vilches? Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Olha só, hein, você que sofreu no verão do ano passado, do ano retrasado, com aquelas dores, né, por causa do inchaço causado aí pelo excesso de peso, o suor excessivo, assim nas dobrinhas, né, entre as pernas, aquela assadura, aí tem que usar aquelas bermudas por baixo da roupa para evitar, né, as tão temidas assaduras e fica passando perrengue, calor, porque tem que se esconder em roupas enormes, a gordura aí tá te incomodando, então tá na hora de você emagrecer, de mudar essa realidade com ele, o poderosíssimo ActiNutri. Aproveite a primeira parcela aí do seu 13º, caiu ontem, certo? E invista em você, na sua qualidade e mudança de vida, sim, com o ActiNutri, que é um emagrecedor poderosíssimo, 100% natural, assim como fez a Audrey, veja só. Há 3 anos atrás, tomei um ActiNutri e de 74 quilos eu fui para 67. Mas eu resolvi eliminar mais e voltei a tomar o ActiNutri e hoje estou apenas com 55 quilos, do manequim 48 para o 38. Estou mais feliz, mais animada, com mais energia para brincar com meus filhos e muito mais bonita. Então eu uso e recomendo o melhor emagrecedor do Brasil, o ActiNutri. Olha aí quanta diferença, hein? Você também vai conseguir, mas para isso tem que tomar uma atitude, ligar pra gente no 0800 000 3474. E olha só, hoje promoção mega especial pra gente ter aí a contagem regressiva do verão, para você emagrecer de uma forma ainda mais rápida, eficiente, sem dores, sem sofrimento, de forma segura, é claro. Vai ter descontaço na compra do seu kit ActiNutri e de presente ao potencializador, o queridinho lançamento sucesso da Floravita para turbinar o seu emagrecimento. Porta-cápsulas, medalhinha milagrosa também, ó, de presente para você. Então agora, 0800 000 3474, só para as 20 primeiras pessoas, hein, Vilches? A fábrica no fim de ano fecha, então são poucos produtos. Não vai deixar passar, hein, gente? Valeu, Patrícia. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. E ela estava mencionando o verão, dia 21, gente, começa o verão, apesar do calorzão, né? Já está espalhado pelo Brasil todo, dia 21. Por falar em fim de ano, ontem o que teve de capital brasileira anunciando novo cronograma para as festas de fim de ano, aquela história de queima de fogos nas praias, festa de Réveillon, é que a tal da nova variante que está vindo de outros continentes para cá, tá botando as autoridades ali espertas. Então, gente, muita capital acabou revendo essa programação de fim de ano. Acompanhe.
O surgimento da variante Ômicron obrigou prefeituras de capitais populosas do Brasil a rever o calendário de festas de Réveillon. Ainda não se sabe como essa mutação responde às vacinas aplicadas no Brasil e o risco de botar tudo a perder falou mais alto. Belo Horizonte informou que não vai promover festas públicas de fim de ano para evitar aglomerações. Também informou que vai recomendar clubes a fazer o mesmo. Em Salvador, a queima de fogos na praia, na virada do ano, foi cancelada nesta semana. A capital da Bahia está com 80% da população totalmente imunizada, mas a preocupação é com os 20% que não foram atrás da vacina e podem superlotar hospitais em caso de contaminação. Em Fortaleza, a tradicional queima de fogos no aterro da praia de Iracema também foi cancelada pelo segundo ano seguido. No Ceará, o governo do estado proibiu festas públicas que possam provocar aglomerações. Também a prefeitura de João Pessoa comunicou que suspendeu a festa prevista para a orla da praia da capital da Paraíba. O comunicado foi feito na segunda-feira. São Luís, no Maranhão, também seguiu o mesmo exemplo. A exceção entre as capitais é Florianópolis, em Santa Catarina. A prefeitura informou que vai manter a tradicional queima de fogos na praia, mas para atenuar o tempo das aglomerações, anunciou que não vai promover shows. As prefeituras de São Paulo e também Rio de Janeiro ainda mantêm o cronograma de festas de Réveillon e Carnaval, mas informaram que o calendário ainda pode ser alterado. É isso, gente. Tudo vai mudar com o tempo. Nada é definitivo. Nós estamos ainda no começo de dezembro. Eu sei que é um intervalo curto de tempo, até 30 dias para organização, contratação quando se fala em poder público, mas é o tipo de notícia que nós estamos acompanhando e nós vamos atualizar para vocês conforme for o tempo. Vamos lá para Fortaleza novamente, a terra que também está previsto que não vai ter queima de fogos pelo segundo ano seguinte. Bosco, o que você manda para a gente agora? Pois é, Vilcher, eles estão de volta e como vimos no VT, o governador Camilo Santana anunciou nas suas redes sociais nos últimos dias que não haverá queimas de fogo aqui em Fortaleza e que está suspenso o edital para a realização do Réveillon 2021, um dos maiores do Brasil, que a gente tem aqui em Fortaleza. Há também uma estimativa que o carnaval possa ser anunciado nos próximos dias, que também não irá acontecer. Preocupado com essa nova variante que surgiu no mundo todo, o secretário de Saúde aqui do Ceará, o Marcos Gadelha, em entrevista ontem, disse, na verdade, estipulou uma meta de vacinar cerca de 80% a 90% dos cearenses até o final do ano, ou seja, até o final desse mês que a gente começa hoje, já preocupado com o surgimento dessa nova variante. Vale destacar que, segundo a plataforma IntegraSUS, que controla esses números aqui no estado, cerca de 64% dos cearenses já estão vacinados, pelo menos com a primeira dose, e há essa meta da Secretaria da Saúde para que essa vacinação aconteça de forma ainda mais rápida e a gente finalize o ano com essa meta de quase 90% da população vacinada. Então, para você que está nos assistindo, que é de Fortaleza e de todo o Brasil, procure já o posto mais próximo da sua casa e se vacine, porque vacina salva vidas. Para encerrar minha participação aqui de Fortaleza, Vilches, eu vou mostrar para vocês fotos, lindas fotos de cachorrinhos que estão esperando a sua adoção. Eles são do abrigo São Lázaro, aqui da capital, que abriga hoje cerca de 1.200 animais que viveram em situação de rua. A organização do abrigo São Lázaro resolveu fazer esse ensaio natalino para incentivar a adoção desses animais. Como eu já falei, cerca de 1.200 animais vivem hoje no abrigo São Lázaro e para você que se sensibilizou, que quer um animalzinho em casa, é só procurar o abrigo São Lázaro nas redes sociais e saber como é que faz essa adoção e ter o seu fim de ano ainda mais feliz com o bichinho na sua casa. Voltamos com você, viu, Chico? Valeu, Bosco. O pessoal apela, né? Você vê uma fotinho dessa, dá vontade de levar para casa. Ô, Bosco, mas eu tenho uma outra dúvida, bem rapidinho, que eu queria entender. Aqui no Paraná, nós não temos o que tem aí no seu estado, em Ceará, que é o tal da passaporte da vacina para entrar em restaurantes, também em bares. Tá funcionando isso? Você já teve essa experiência? Aqui sim, viu? Inclusive, esse decreto começou a valer desde a semana passada, cerca de 15 dias. Os estabelecimentos são obrigados, mediante a fiscalização, a exigir o passaporte da vacina, que está disponível em aplicativos aqui do nosso estado e também aquele cartãozinho de vacina que a gente costuma receber na hora de se vacinar, né? Também vale.
Então, todos os estabelecimentos aqui de Fortaleza estão sendo fiscalizados para exigirem o passaporte da vacina, viu, Vilcher? Valeu, Bosco. Obrigado pela participação e contamos com a sua participação agora praticamente todo dia. Vamos lá, tirar teu couro daí, tá bom? Eu sei que você tá meio triste hoje porque o Ceará perdeu. Você é Fortaleza, né? Sou Fortaleza. Ah, garoto. Valeu, Bosco. Um abração para você. Até a próxima oportunidade. Descobrimos, o homem é Fortaleza. Então tá bom, então. Vamos pro intervalo comercial, gente? Vamos. Depois, na volta, nós vamos trazer mais notícias para vocês. Inclusive, nós vamos falar qual é a praia brasileira eleita como o melhor destino do mundo. Faz uma ideia? É depois do intervalo comercial. Não sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 10 para as 9 da manhã para mostrar a nublada Porto Alegre, temperatura na marca dos 19 graus. E daqui a pouquinho abre o Fórum Criminal lá de Porto Alegre, onde daqui a pouco também a Justiça de lá vai acabar escolhendo os 7 jurados que logo mais às 13 horas da tarde vão decidir o futuro dos 2 donos da Boate Kiss e também de 2 membros daquele grupo, do grupo Gurizada Fandangueira. Nós estamos falando, gente, daquele crime, aquele incêndio que aconteceu dentro da Boate Kiss, na boate que fica lá em Santa Maria. Esse júri, a pedido da defesa dos réus, foi transferido para Porto Alegre por entender que lá em Santa Maria o ambiente estava contaminado, as pessoas estavam inflamadas com esse assunto, então juridicamente se fala que o caso foi desaforado para Porto Alegre. Daqui a pouco começa a escolha dos jurados, a 1h é a previsão do início e, primeiramente, 4 réus serão levados a júri popular por crime de homicídio simples contra 242 pessoas, sem falar de quase 600 pessoas feridas nesse episódio também. A previsão é de que esse júri leve pelo menos 15 dias, o que já está sendo falado que é o maior júri do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos acompanhar. À tarde, vocês sabem que o Dilão vem aqui com pauta aberta para trazer informações na TV Evangelizar. E aí também nós já vamos trazer informações direto de Porto Alegre para saber como é que está o andamento desse júri. E claro, aqui no Evangelizar Informa, a gente vai atualizando essas informações também que tanta comoção causou lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Vamos agora fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil, gente. É o Informa na Cidade. Taca-lhe pau! O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, informou quando irá divulgar o resultado das provas do Enem, encerradas no último fim de semana. Esse anúncio ficou marcado para o dia 11 de fevereiro. Então, estudantes, segurem a ansiedade aí até o ano que vem. A Polícia Federal fez uma operação ontem em São Paulo contra um esquema de corrupção que envolve a compra e distribuição de medicamentos. São aqueles de alto custo, de doenças raras e que são distribuídos pelo SUS após decisões da Justiça. A suspeita é que fabricantes e médicos estejam envolvidos no esquema. O vereador Ronivaldo Maia foi preso pela polícia de Fortaleza. Ele discutiu e brigou com uma mulher que fazia companhia para ele dentro do carro. Quando a mulher desceu, testemunhas contaram que o vereador ligou o carro e atropelou a mulher de propósito. Cidades da região metropolitana do Recife também registram um surto da doença que deixa a pele das pessoas desse jeito. Quase 500 casos da coceira já foram registrados. A suspeita é de sarna humana, alergia ou irritação provocada por inseto. A recomendação sempre é a mesma: procurar uma unidade de saúde e manter a higiene pessoal em dia. Lembra aquela mobilização que houve no Congresso Nacional a respeito da possibilidade de fazer com que o voto, a eleição aqui no Brasil tivesse o voto auditável, o voto no papel? Lembra dessa história? Pois é, o TSE na época falou assim, nos comprometemos em fazer mais e mais testes para chegar e falar, brasileiro, a urna eletrônica sempre foi e sempre será segura. Testes foram feitos, convidaram hacker de tudo quanto é lugar do mundo e os testes foram divulgados agora, os resultados. E a Cláudia está com a gente para dar as informações. Pode vir, Cláudia!
Pois é, Vilches, há algumas semanas comentamos aqui do teste público de segurança realizado pelo TSE sempre que antecede uma eleição para validar a segurança das informações no processo de votação e apuração. O teste foi realizado na semana passada, quando investigadores de várias instituições foram convidados a tentar burlar a segurança da urna eletrônica. O resultado, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, apontou 5 pontos vulneráveis, mas segundo o TSE, nenhum foi considerado grave, ou seja, não acharam nenhuma falha que pudesse oferecer risco ao resultado das eleições. Nenhum hacker convidado conseguiu invadir o sistema. Uma das falhas encontradas nesse ataque de teste, por exemplo, resultou no acesso a um documento impresso no final da votação, mas segundo o TSE, é um problema que não traria riscos, porque os dados desse documento são públicos e distribuídos aos fiscais dos partidos. De qualquer forma, as vulnerabilidades encontradas serão corrigidas e, em maio de 2022, novos ataques programados serão realizados. E lembrando que esse teste público é um procedimento de praxe do TSE, justamente para sofisticar e fortalecer todos os anos a segurança das urnas eletrônicas. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. Você sabe que o Ricardão aqui é das antigas, né? Eu acompanhei algumas eleições aqui no Paraná, quando na época era aquele voto do papel. Era cada chuncho, era cada coisa errada que a gente via, principalmente no interiorzão do Paraná, que eu via. Aquilo sim era pepino, aquilo era fraude que acontecia na cara dura. Graças a Deus é coisa do passado e hoje nós temos o modelo de segurança mais seguro sim do mundo. Modelo auditável sim, que é promovido e é fiscalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral e tantas outras entidades no Brasil, como o OAB, Ministério Público. Graças a Deus. E o Congresso Nacional, com todos os partidos, também fiscaliza isso. Então, gente, se tem uma coisa que funciona aqui, é a tal da eleição com esse voto auditável pela urna eletrônica. Vamos falar o seguinte agora, gente, de saúde, porque, olha, tem umas informações relacionadas a infarto entre pessoas consideradas mais jovens que é de assustar, hein? Acompanhe aí. Vários motivos podem trazer um jovem ao hospital, mas um deles tem chamado a atenção: o infarto. O número de internações por esse motivo aumentou 59% entre pessoas com menos de 40 anos. Isso está acontecendo justamente porque nessa faixa etária, esses jovens estão mais submetidos ao estresse do trabalho. O estresse com as metas, o estresse de ter resultados, isso aumenta muito. É um fator de risco a mais para a doença cardiovascular. O colesterol elevado pode fazer com que haja o comprometimento do interior das artérias. Sedentarismo é um fator de risco muito prevalente hoje em dia, além da hipertensão e diabetes. Todos esses fatores de risco, juntos, uma vez associados, aumentam o risco do infarto nessas pessoas mais jovens. O infarto, também conhecido como ataque cardíaco, pode ter consequências graves. O infarto seria o entupimento de uma artéria do coração decorrente de placas de gordura. Este entupimento da artéria do coração vai acarretar a morte de parte do músculo cardíaco. O número de mortes também aumentou. Isso porque os casos de infarto nessa faixa etária são mais graves. Isso acontece porque os jovens, eles têm por terem uma doença mais precoce, até um pouco mais acelerada, tem uma característica no entupimento nessas artérias. A gordura é um pouco mais frágil, é um pouco mais amolecida. Então isso ocorre, a ruptura dessa placa de gordura no interior da artéria ocorre com mais frequência e é mais drástica. E como identificar um infarto? O coração vai ter uma dificuldade na sua contratilidade, na sua contração. Ele tendo essa dificuldade na contração, ele pode ter uma arritmia cardíaca, muitas vezes manifestada por palpitações, por taquicardia, pode ter uma insuficiência do coração, o coração não consegue bombear o sangue de forma adequada e o paciente fica com muita falta de ar e o paciente pode ter uma morte súbita em decorrente do coração parar em decorrência do infarto. Os médicos explicam que é possível prevenir, mas é imprescindível mudar alguns hábitos. Aquelas medidas que levarem ao jovem diminuir o estresse, por exemplo, até uma atividade física,
um hobby que a pessoa tenha, uma defesa contra o estresse. Pode ajudar a diminuir esse fator de risco que é muito importante. Outra situação importantíssima é detectar hereditariedade, abandonar o sedentarismo, combater o colesterol elevado, diagnosticar diabetes e tratar precocemente. Tudo isso vai, com certeza, diminuir a chance desse jovem ter um infarto. Hoje a piazada só quer saber de futebol no videogame, ninguém vai mais pro campinho bater aquela bolinha, só quer saber da costela depois do futebol, né? Mas aí tudo bem, tá liberado. Vamos falar agora de um concurso internacional que elegeu o melhor destino entre as praias. Claro que a praia escolhida é uma brasileira. E eu não tenho dúvida de que o resultado vai causar buchiche entre os telespectadores. Acompanhe aí. Praia bonita é o que não falta nesse Brasilzão, né? Tem sol praticamente o ano inteiro, a água é normalmente fresquinha e o povo daqui é conhecido no mundo todo pela hospitalidade. Então foi praticamente uma barbada a pesquisa feita por um aplicativo de viagens que decidiu eleger qual a melhor praia do mundo para seu destino em 2022. E a praia eleita é a de Copacabana, no Rio de Janeiro. E olha que essa eleição tinha uma lista de 100 outras praias. E o voto foi de pessoas consideradas experts em viagens, como agentes de turismo, chefes de cozinha. Eram vários os itens que pesavam na escolha, mas contou muito o clima, a temperatura da água, o preço dos hotéis e os valores cobrados em restaurantes. Para se ter uma ideia do banho, o Rio de Janeiro tem 11 mil restaurantes catalogados no concurso, 10 vezes mais do que a segunda colocada, Miami Beach, nos Estados Unidos, com 800 restaurantes. O preço das diárias de hotéis também pesou. Em Miami, o valor médio é de $226, ou R$ 1.130. No Rio de Janeiro é metade disso, o equivalente a R$ 560 em média. Não sei não, hein? Mas acho que esse aplicativo comprou briga com moradores de outras cidades, com praias também maravilhosas pelo Brasil. É que os jurados levaram em consideração também a estrutura do lugar, né, gente? Tem tanta praia paradisíaca no Brasil, naquele lugar isolado, onde a gente só chega a pé, tem que atravessar o rio para chegar na praia, né? Mas é aquela história, aí não tem um restaurante, não tem um hotel, então tudo isso nos dá a entender exatamente por que Copacabana acabou ficando em primeiro lugar. Para encerrar o programa, deixa eu dar um bom dia e mandar um beijo aqui para os nossos telespectadores. O Joel Lima, que está falando lá de Russas, dizendo que a dona Terezinha, que sempre acompanha o programa, completa nesta semana 93 anos de idade. Beijão, dona Terezinha, saúde sempre para a senhora, que Deus ilumine e guarde a senhora sempre. A Maria Helena com a gente também, a Maria Goretti, a Fátima Duarte, a Terezinha de Souza, a Irislane, todo mundo aqui com a gente. Obrigado pela participação de todos vocês, gente. Mas são 9 horas e o Evangelizar em Forma termina aqui. Coladinho com a gente tem um programa Com a Palavra e nós voltaremos amanhã às 8h20 da manhã, se Deus quiser. Então, uma quarta-feira abençoada a todos e até amanhã. Fui!